Olá, meu nome é Sara, eu sou graduanda em Física na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus Maracanã. Sou bolsista de iniciação científica do CNPq com apoio da FAPERJ, sob orientação da professora doutora Ada Lopes. No projeto foram preparadas 4 amostras distintas, mas hoje eu vou me concentrar em uma delas, que é o Mg2-SNO4, dopado com V2O3, também chamado de estanato de magnésio dopado com vanádio. O trabalho que apresento na CEMIC deste ano trata da síntese e caracterização estrutural dessa cerâmica avançada. Bem, primeiramente, o que são cerâmicas avançadas? As cerâmicas avançadas são materiais desenvolvidos em laboratório, projetados para aplicações de alto desempenho. Então, elas podem ser utilizadas em sensores, dispositivos de optoeletrônicos, capacitores, materiais elétricos e até como catalisadores. A grande diferença das cerâmicas avançadas em relação às cerâmicas comuns é que conseguimos ajustar suas propriedades para aplicações específicas. E isso é feito por meio da dopagem, que consiste em introduzir pequenas quantidades de íons metálicos de transição. E esses íons, eles podem modificar tanto a estrutura cristalina quanto as propriedades do material, como cor, comportamento óptico, eletrônico ou magnético. E essas mudanças só são possíveis porque os materiais têm uma organização atômica bem definida. Então, falando um pouco sobre as estruturas cristalinas, elas são justamente a forma como os átomos vão se organizar dentro do material. Nos sólidos cristalinos, os átomos se organizam em arranjos periódicos, ou seja, que se repetem. E a menor parte que representa esse arranjo é a célula unitária. Quando o material é formado por muitos cristais pequenos em orientações diferentes, chamamos de policristalino, que é justamente o caso das amostras que estudamos no projeto. Na figura 2 estão representadas as 14 redes de Bravais que correspondem às possibilidades de arranjo atômico no espaço. E na tabela 1 vemos as características geométricas e restrições de parâmetros de rede e ângulos que definem os 7 sistemas cristalinos. E esses conceitos, eles são importantes porque eles serão usados para identificar a estrutura final da nossa amostra. Então, os objetivos foram sintetizar o óxido cerâmico, dopado com vanádio 0,1%, caracterizar a sua estrutura cristalina por difração de raio-x e verificar os parâmetros cristalográficos obtidos. E para alcançar esses objetivos, seguimos as etapas de síntese e caracterização. A síntese ela foi feita pelo método de reação de estado sólido. Então, primeiro realizamos a pesagem estequiométrica dos reagentes em balança de precisão, seguida da maceração em almofarize e pistilo para homogeneizar a nossa amostra. Em seguida, o pólio foi colocado num pastilhador e prensado em 3 pastilhas de aproximadamente 0,8 gramas cada, sob 4 toneladas. Essas pastilhas elas foram tratadas termicamente a 1.200 graus por 6 horas, e uma das pastilhas foi encaminhada para análise por difração de raio-x no Lieta UERJ. Bem, então, no primeiro difratograma, apresentado na figura 3, ele foi obtido após a síntese inicial, então podemos observar que a reação ela não está completa. Por quê? Além da fase desejada, Mg2-SNO4, também surgiram fases secundárias, MgO e SNO2. E para corrigir, nós submetemos a amostra a um retratamento. Então, aumentamos a temperatura de 1.200 para 1.250, o tempo de patamar no forno de 6 horas para 10 horas e a prensagem de 4 para 4,5 toneladas. Então, após esse retratamento, como observado na figura 4, o novo difratograma ele mostrou a formação da fase única do Mg2-SNO4, dopado com vanádio, confirmado pelo refinamento de Rietveld no programa FULPROF, né? Então, não apresentam mais os picos, formou apenas uma fase. A amostra final, então, ela cristalizou no sistema cúbico com o grupo espacial FD3M e os seus parâmetros de rede, que foram A igual a B igual a C, e também com seus ângulos iguais, o volume da célula unitária e também da densidade. E aqui ao lado nós temos duas representações da estrutura cristalina do Mg2-SNO4. Neles nós podemos ver a disposição dos átomos de magnésio, estânio e oxigênio
que ocupam posições bem definidas dentro da célula unitária. E esses resultados estão em boa concordância com as restrições geométricas esperadas para o sistema cúbico. Então, como conclusão, a síntese inicial ela apresentou fases secundárias, MgO e SnO2. O retratamento com ajustes de temperatura, tempo e pressão de prensagem foi essencial para obter a fase única do Mg2SnO4, dopado com vanádio, e a amostra final apresentou a estrutura cúbica em concordância com o sistema cristalino esperado. Essas foram as minhas referências e, por fim, deixo os meus agradecimentos